Fala pessoal, a paz, como é que vocês estão? Tudo bem? Queria nesse tempo de devocional compartilhar com vocês em cima de um livro que eu li há muitos anos atrás e que fazia, acredito, uma década que eu não abri esse livro, que é um livro do Max Lucado, Derrubando Golias. Logo no capítulo 1, a gente vai ler sobre o encontro de Davi com o gigante Golias no campo de batalha. Você que não lembra da história, era mais ou menos assim. Golias era um gigante filisteu que 2 vezes por dia vinha diante do exército de Israel ofender um exército inteiro. Ele ofendia o exército, ele ofendia o Deus de Israel, ele desafiava os soldados para uma batalha, ele colocava suas reivindicações, e a Bíblia conta que mesmo o próprio rei de Israel ficava amedrontado ouvindo as ameaças do gigante. E aí a gente vê Davi ouvindo pela primeira vez aquelas ameaças e ficando completamente indignado. Veja, nós aprendemos que essa história, ela é uma história que carrega um potencial para nós gigantesco. Com essa história e com a maneira como Davi lidou com essa situação, eu e você podemos mudar completamente a maneira como a gente encara os nossos problemas. Nenhum de nós aqui, graças a Deus, tem que enfrentar um gigante como o Davi teve que enfrentar Golias. Mas todos nós temos situações nas nossas vidas que funcionam mais ou menos da mesma maneira. São situações que a gente dorme com elas no nosso pensamento e a gente acorda no primeiro momento que a gente abre os nossos olhos, essas situações voltam de novo a povoar a nossa mente, trazendo tristeza para o nosso coração, medo, ansiedade, pânico. Pode ser algo relacionado aos nossos familiares, pode ser algo relacionado à nossa saúde, pode ser algo relacionado a nossas finanças, a trabalho, a futuro, enfim, qualquer coisa. São situações que nos trazem medo. E nessa história a gente vê que a questão aqui não é ignorar a existência dessas situações desafiadoras. O autor, Max Lucado, ele conta que a questão não é o problema em si. A questão é quando nós só temos olhos para o problema e deixamos de lado o nosso Deus. Ele traz alguns versículos de 1 Samuel 17 que mostram que os soldados do próprio exército de Israel não falavam de outra coisa a não ser do problema. Eles sabiam o tamanho do gigante, eles sabiam o peso da armadura do gigante, eles sabiam sobre a lança do gigante, eles sabiam sobre as reivindicações do gigante, eles eram especialistas nos problemas. E aí o autor diz assim: não seja um especialista nos seus problemas, seja um especialista de Deus. O seu problema está aí, diante de você. A questão é, será que Ele é tudo o que você vê? Essa história, ele conta que a história de Davi e Golias tem uma história secundária por trás dela, que é a questão de ter foco em Deus ou foco nos nossos problemas. Eu gosto muito dessa história porque um pouquinho mais para frente você vai ler que os soldados do exército de Israel, ouvindo que Davi tinha aceitado o desafio de Golias, chegam para Davi e começam a bombardear Davi com todas aquelas informações sobre o problema, sobre o gigante. E Davi, ele começa a bombardear aqueles soldados com aquilo que ele tinha o seu coração preenchido, as verdades sobre o Deus dele. O Senhor dos Exércitos me dará a vitória, o Senhor, o nosso Deus, me dará a vitória. Ele fala isso por diversas vezes, e o autor do livro, ele conta quantas vezes Davi responde aos soldados do seu povo sobre Deus diante do problema. E fica mais ou menos assim a conta. Para cada 2 vezes que Davi mencionava sobre Golias, ele falava outras 9 vezes sobre Deus. Então uma proporção um pouco rápida, uma proporção de 4 vezes mais para falar por baixo. Davi falava para cada momento em que ele trazia à tona o seu problema, Davi falava 4 vezes mais sobre o seu Deus. E essa proporção é muito legal para mim e para você. Será que eu e você, nós falamos 4 vezes mais sobre o nosso Deus, além do nosso problema? Será que a gente fala 4 vezes mais
das promessas que Deus tem para nós do que sobre o nosso dia mal? Será que a gente tem 4 vezes mais confiança naquilo que Deus nos mostra na sua palavra do que naquilo que deu errado? E aí, para encerrar, eu quero citar diretamente do livro a última parte do primeiro capítulo. Diz assim: será que você está 4 vezes mais propenso a descrever a força de Deus do que descrever as exigências do seu dia a dia? Concentre-se nos gigantes e você tropeçará. Concentre-se em Deus e os seus gigantes é que cairão. De novo, concentre-se nos gigantes e você tropeçará. Concentre-se em Deus e os seus gigantes é que cairão. É isso, que eu e você, a gente possa nesse dia começar a exercitar essa postura que teve tanto êxito na vida de Davi e certamente vai trazer êxito para mim e para você. Quando eu e você buscarmos diligentemente que os olhos do nosso coração procurem 4 vezes mais se alimentar daquilo que sai da boca de Deus do que aquilo que nos traz medo e desesperança. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Paz.